Meu nome é Giovana, uma mulher comum de 30 anos que trabalha em um escritório. Tenho um marido, Florencio, que tem a mesma idade que eu. Nos casamos quando tínhamos 26 anos. Ficamos próximos rapidamente porque trabalhávamos no mesmo departamento. Florencio era uma pessoa muito gentil e levava seu trabalho a sério. Ele confessou seus sentimentos por mim e, como eu me sentia à vontade com ele, nos casamos depois de 1 ano de namoro. Seu pai, Paulo, é uma pessoa responsável que tem seu próprio negócio. Florencio sempre dizia: meu pai é rigoroso e assustador, mas Paulo sempre foi gentil comigo. Nunca tivemos grandes brigas e nosso relacionamento era bom, mas então um grande incidente aconteceu 8 meses atrás. Fui chamada ao escritório do chefe no trabalho, me perguntando o que era. O chefe me disse algo inesperado. Na verdade, ouvi dizer que a atitude de Florencio no trabalho é péssima, especificamente que ele não cumpre prazos e não pede desculpas por se atrasar nas reuniões com clientes. Seu chefe não sabe mais o que fazer. Você poderia falar com ele? Logo depois que Florencio e eu nos casamos, fomos colocados em departamentos separados. Fiquei chocada ao descobrir isso, já que sempre acreditei que Florencio estava trabalhando corretamente. Não havia sinais de nenhuma mudança em casa, mas comecei a me preocupar que ele pudesse estar sob estresse. Naquela noite, perguntei a Florencio sobre isso. Ele me prometeu: não estou me dando bem com meu chefe. Vou falar com ele e resolver isso. Vou mudar minha atitude. Mas 1 semana depois, ele chegou em casa e disse: pedi demissão. Não consigo trabalhar com aquele chefe. Verifiquei com seu chefe e era verdade, a atitude de Florencio no trabalho tinha piorado desde que ele entrou nesse departamento. Ele não refletia sobre suas ações e só dava desculpas, o que levou a uma discussão e ele pediu demissão. Para constar, o chefe de Florencio era bem-quisto e respeitado na empresa, então era natural pensar que o problema era com Florencio. Ainda assim, ele parecia se arrepender de ter pedido demissão. Desculpe pelo transtorno. Vou encontrar outro emprego em breve, ele disse. Achei que tudo ficaria bem, mas isso era ilusão. 1 mês se passou e Florencio só reclamava. Nenhuma empresa me quer, ele dizia, sem procurar emprego de verdade. Ele se formou em uma universidade prestigiada e tem experiência de trabalho, deveria haver pelo menos uma empresa disposta a contratá-lo. Quando perguntei que tipo de empresa ele queria, ele disse: uma sem um chefe chato, onde eu possa ganhar pelo menos 5.000 por mês. Eu estudei em uma universidade de prestígio, devo ser exigente. Meu pensamento foi: você está sendo exigente demais. Eu só queria que ele trabalhasse como uma pessoa normal, mas Florencio continuava evitando o trabalho e ficou totalmente desempregado. Eu estava confusa com a mudança de caráter de Florencio, mas um dia cheguei em casa do trabalho e o ouvi falando ao telefone. Já que Giovana está trabalhando, eu não preciso. Vou só enganá-la para me sustentar. Nunca pensei que fingir ser sério funcionaria tão bem. Naquele momento, percebi que me apaixonei por um completo trapaceiro. O verdadeiro Florencio era apenas um preguiçoso que estava interpretando o papel de um cara legal. Quando ele me notou, tentou disfarçar dizendo: eu estava brincando. Vou procurar um emprego, mas eu não fui enganada. Chega. Você precisa começar a trabalhar, gritei, insistindo que ele encontrasse qualquer trabalho. Parte da minha raiva vinha da preocupação com o nosso futuro, mas havia outra razão mais urgente: eu estava grávida. Descobri que estava esperando um filho na mesma época em que Florencio pediu demissão. Criar um filho custa dinheiro, então eu queria que Florencio encontrasse um emprego estável. Mas, como mencionei, Florencio continuava desempregado e não ligava muito para minha condição de grávida. Eu estava lidando com enjoos matinais e outras questões, tornando difícil fazer as tarefas domésticas, mas Florencio ficava deitado no sofá comendo batata frita, até dizendo: gravidez não é doença, lide com isso.
Eu esperava que ele mudasse à medida que se conscientizasse da paternidade iminente, mas sua atitude permaneceu a mesma. Na verdade, piorou. Ontem mesmo, ele ficou furioso quando usei comida pronta para economizar tempo no preparo das refeições. Você deveria alimentar seu marido com refeições adequadas, é dever de uma esposa, ele me repreendeu. Eu estava furiosa. Tivemos uma discussão acalorada e, em nenhum momento, ele mencionou preocupação com nosso filho. Estou seriamente preocupada com nosso futuro juntos. Alguns podem dizer, por que não se divorcia dele? Mas se eu fizer isso, nosso filho nascerá em um lar sem pai. Estou emocionalmente instável, especialmente com minha primeira gravidez, e a data de parto está se aproximando. Decidi adiar qualquer discussão séria até depois do nascimento. Dada a falta de confiabilidade de Florencio, escolhi dar à luz na casa dos meus pais. Eles concordaram que era a melhor opção, mas mesmo assim Florencio reclamou. O que vou fazer sem você? Quem vai fazer as tarefas domésticas? Eu estava tão cansada de Florencio que disse furiosa. Você é adulto, se vire, e fui para a casa dos meus pais. Depois, dei à luz um bebê saudável. Quando me senti melhor, voltei para a casa de Florencio depois de cerca de 2 meses, estava uma bagunça. Lixo espalhado por toda parte e uma pilha de roupas ao lado da máquina de lavar. Enquanto eu estava lá, perplexa, Florencio apareceu com o cabelo desgrenhado. Finalmente você voltou. Tem algo que quero falar, ele disse, puxando um documento com um sorriso malicioso. Era um pedido de divórcio pré-preenchido. Estou me divorciando de você. Não preciso de uma esposa que abandona o marido. Ao ouvir isso, meu amor por Florencio evaporou completamente. Pensei, não preciso de um marido assim e ele é uma má influência para nosso filho. Fria, eu disse. Tudo bem, você terá seu divórcio, e estava decidida a deixá-lo. Mesmo assim, Florencio continuava desafiador. Você vai se arrepender se me divorciar agora. Preencha sua parte. Peguei os papéis de divórcio dele e preenchi na hora. Decidi levar diretamente ao tribunal. Adeus, então. Voltarei para pegar minhas coisas depois, não jogue nada fora, eu disse enquanto saía de casa e fui direto para o tribunal. O divórcio foi finalizado e Florencio e eu nos tornamos estranhos. Voltei para a casa dos meus pais e decidi criar meu filho com eles. Não queria ficar em uma casa cheia de más lembranças e criar meu filho em um ambiente assim. Cuidar de um filho sozinha era assustador, mas meus pais são confiáveis e é reconfortante tê-los por perto. A vida se tornou uma alegria diária ao ver meu filho crescer, enquanto enfrento os desafios de ser uma mãe de primeira viagem. No entanto, 1 mês após o divórcio, Florencio de repente ligou para o telefone fixo dos meus pais. Eu tinha bloqueado o número dele no meu celular, mas esqueci de bloquear o fixo. Ei, quando você vai voltar? Estou me ferrando aqui, ele disse. Confusa, eu retruquei. O quê? Somos estranhos agora, nunca vou voltar. Ouvindo isso, Florencio começou a entrar em pânico. Espera, você realmente entregou os papéis do divórcio? Ele perguntou. Sim, você queria o divórcio, não queria? Então entreguei os papéis há 1 mês, respondi friamente. Ao ouvir minha resposta, Florencio ficou furioso. Por que você entregou? Eu só estava tentando te assustar para você voltar e cuidar de mim, ele admitiu. Fiquei completamente enojada com a lógica distorcida dele. Se você estava falando sério ou não, eu não tenho intenção de me reconciliar com você. Você foi inútil desde que fiquei grávida. Quem gostaria de formar uma família com um homem assim? Eu disse firmemente. Percebendo seu erro, Florencio finalmente disse. Entendi, desculpa. Eu refleti sobre minhas ações, por favor, volte. Estou realmente com dificuldades financeiras, ele implorou, fingindo arrependimento. Nós já dividimos os bens quando nos divorciamos. Como eu disse antes, você é um adulto. Se vire, gritei e desliguei o telefone. Bloqueei o número dele imediatamente para evitar mais ligações.
Achei que isso seria o fim, mas um mês depois, em uma tranquila tarde de domingo, a campainha tocou. Era Florêncio. Não querendo mais nada com ele, meus pais e eu tentamos fingir que não estávamos em casa, mas Florêncio continuou batendo na porta. Ei, eu sei que vocês estão aí, saiam. Relutantemente, fui atender a porta. Lá estava Florêncio, magro e mal barbeado. Eu não o via há 2 meses e fiquei chocada ao ver que ele parecia um mendigo. Sem pedir, ele entrou na casa e se sentou arrogantemente no sofá. Giovana, preciso de dinheiro. Só 1.000, estou realmente com dificuldades, ele implorou. Então por que você não arranja um emprego? Você tem um diploma de uma universidade de prestígio e não é velho demais para trabalhar, respondi irritada. Florêncio começou a explicar. Na verdade, decidi ganhar dinheiro através de investimentos. Trabalhar em um emprego regular é para tolos. Encontrei um consultor confiável online, então estou tranquilo. Ainda estou no vermelho porque acabei de começar, mas me disseram que seria lucrativo. No entanto, estou ficando sem o dinheiro que recebi da divisão dos bens, então preciso da sua ajuda. Eu tinha certeza de que era um golpe. Minha mãe, com um olhar de nojo, voltou a cuidar do bebê. Meu pai também parecia achar que era um golpe, mas Florêncio, sem perceber, continuava insistindo em dinheiro. Vou te pagar de volta quando meus investimentos derem retorno e você poderá viver a vida dos sonhos, ele disse. Cheguei ao meu limite com suas demandas incessantes e sem sentido. Se você não parar, vou chamar a polícia, avisei genuinamente irritada. Meu pai e eu expulsamos Florêncio de casa. A menção da polícia o manteve afastado por um tempo, mas nunca sabíamos quando ele poderia aparecer novamente. Consideramos nos mudar, mas com um bebê, parecia ridículo incorrer em custos de mudança só por causa dele. Então, meus pais e eu elaboramos um plano para a próxima vez que Florêncio aparecesse. Outro mês se passou e, infelizmente, Florêncio voltou. Ao vê-lo, minha mãe imediatamente fez uma ligação conforme planejado e meu pai e eu deixamos Florêncio entrar e o entretivemos por um tempo. O objetivo dele ainda era dinheiro. Estou em apuros. Não consigo mais entrar em contato com meu consultor de investimentos. Coloquei mais de 10.000 e foi um golpe. Não me resta nada, você é a única em quem posso confiar. Era incompreensível porque ele achava que podia contar comigo depois de tudo o que fez, mas não poderíamos simplesmente mandá-lo embora, ele poderia voltar. Então, meu pai e eu ouvimos as reclamações de Florêncio para ganhar tempo. Estávamos esperando reforços. Quando Florêncio fez uma pausa, eu sorri de forma tranquilizadora. Não se preocupe, vou te ajudar a encontrar um novo emprego e um lugar para morar. O rosto de Florêncio se iluminou. Sério? Sim, sério. Nesse momento, a campainha tocou. Fui verificar e deixei o visitante entrar. Era a pessoa que minha mãe havia chamado. Ao ver o rosto do homem, Florêncio congelou. Pai? Perguntou Florêncio perplexo. Minha mãe tinha chamado o pai de Florêncio, Paulo. Na verdade, meus pais e eu estávamos consultando Paulo sobre nosso problema com Florêncio. Depois de ouvir toda a história, Paulo disse: Peço desculpas pelo transtorno que meu filho tolo causou a vocês. Se ele incomodá-los novamente, por favor, me contatem. Eu virei buscá-lo imediatamente. Então decidimos chamar Paulo na próxima vez que Florêncio aparecesse. Florêncio ficava intimidado pelo pai, então esperávamos que isso tivesse algum efeito, e teve. Florêncio ficou furioso. Por que vocês consultaram meu pai? Isso é um problema de família. Eu não sou uma criança, não preciso depender dos meus pais, mas seu rosto estava pálido. Paulo, por outro lado, parecia explodir de raiva com as palavras de Florêncio. Que tipo de atitude é essa depois de causar tanto transtorno? Você fez algo tão terrível que até seus pais precisam intervir. O que você está fazendo aos 30 anos? Florêncio ficou em silêncio e foi levado por Paulo. Depois disso, Florêncio começou a trabalhar como ajudante geral na empresa de Paulo.
Ele está sendo rigorosamente treinado em boas maneiras e como ser um ser humano decente. Além disso, seu chefe direto é bastante rigoroso e, se Florencio relaxar um pouco, ele é repreendido. A vida deve ser infernal para Florencio e seu salário é menor do que quando era um funcionário regular. Com dívidas a pagar, ele não fica com muito. É bem diferente do sonho dele de ganhar 5.000 por mês sem um chefe chato, e deve ser difícil, mas ele trouxe isso sobre si mesmo, então quero que ele sofra. Quanto a mim, estou ocupada criando meu filho. Ele está crescendo saudável e forte. A vida é difícil, mas meus pais me apoiam e há muitos pais experientes no meu trabalho, o que é uma grande ajuda. Recentemente, fui ao aquário com meu filho e meus pais. Meu filho ficou fascinado com os golfinhos que viu pela primeira vez e pareceu gostar muito. Quero dar várias experiências ao meu filho e quero que ele aprenda muitas coisas. Pretendo fazer o meu melhor como mãe. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi ridicularizada por sua cunhada que havia se casado com seu ex-marido rico, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!